Estamos nesse período que há 2 semanas atrás começou, que a gente chama de Páscoa, porque é a ressurreição de Jesus. E hoje eu queria falar um pouquinho de um personagem muito importante entre os discípulos. Eram 12 discípulos, e entre eles havia um que se chamava Pedro. O nome dele era Simão. Jesus deu o nome de Pedro porque Pedro quer dizer pedra, rocha. E como ele confessou que Jesus era o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Cristo, então Jesus chamou ele de pedra, de Pedro. E quero mostrar para vocês como às vezes a gente é bem forte, bem corajoso, e às vezes a gente é covarde, medroso. Por exemplo, Jesus, antes de ser preso, logo depois que ele deu a ceia, ele falou: todos aqui vão me abandonar. E aí o Pedro logo disse: eu não, todos podem te abandonar, mas eu de maneira nenhuma. Aí Jesus olhou com muito amor, com muito carinho e disse: Pedro, hoje à noite, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro diz de novo: não, eu até morro por ti. Será que ele não estava sendo sincero? Claro que estava. O coração dele era apegado a Jesus, ele confiava em Jesus, ele ouvia os ensinamentos de Jesus, ele viu Jesus fazer tantos milagres, tantas curas, ressurreição de mortos, que nem o Lázaro ele havia ressuscitado, havia multiplicado pães e peixes, havia transformado água em vinho, havia acalmado a tempestade, andado sobre as ondas. Pedro viu tudo isso. Então ele realmente cria em Jesus e tinha fé. Então quando Jesus disse: vocês vão me abandonar, ele sentiu no coração sinceridade e disse: eu não. Todo mundo aqui pode, mas eu não. Só que Jesus é Deus e Ele sabe as coisas que a gente vai fazer. Ele sabe, conhece o coração da gente. E Pedro não faltou com a sinceridade, só que faltava capacidade para ele de cumprir a sua fidelidade. E isso acontece logo depois. Aí naquela noite Jesus é preso, Pedro ainda tenta defender, ele pega a espada e corta a orelha do primeiro que chega. Depois Jesus diz: calma, guarda a espada. Jesus pega a orelha, coloca de volta, faz um milagre. E aí Pedro é levado lá pelos soldados e Pedro segue. Jesus ele quer ver o que vai acontecer. E lá no pátio, enquanto Pedro está vendo Jesus ser esbofeteado, ser xingado, dá um soco na cara dele, pega uma coroa de espinho, crava na cabeça dele, dá um chicotado, e ele fica apavorado. E aí uma mulher diz: tu também estava com ele. E dele está com medo. Não é mais aquele Pedro corajoso da noite anterior. Aí quando diz: tu também estava com ele. Eu não conheço ele. Daí o outro diz: mas tu fala igual a ele, tu é da mesma região. Também é não sei quem é. E daí logo depois outro diz de novo: tu estava assim com ele. Eu nem conheço. Ele está se xingando, falando mal da pessoa. E naquele momento o galo cantou. Jesus tinha dito: antes do galo cantar, vai me negar 3 vezes. E aí quando Pedro escuta o galo cantar e olha para Jesus, Jesus está olhando para ele, ele sai correndo. De repente aquele corajoso Pedro vira um covarde Pedro. Por quê? Porque agora era ele sozinho. Jesus estava lá, longe, estava preso. E esse mesmo Pedro, no domingo da ressurreição, vai lá ver o túmulo aberto. E aí muda tudo de novo. Aí a gente vai lá no livro de Atos, no capítulo 4, logo depois do Pentecostes, e vê esse mesmo Pedro e João indo lá no templo, e aí tem um homem aleijado. Ele tinha mais de 40 anos, um senhor, pedindo esmola. E ele diz: uma esmolinha. Daí Pedro olha para ele e diz assim: eu não tenho dinheiro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Pelo nome de Jesus, levanta e anda. E aí Pedro encosta a mão nos braços dele, e aquela fé que Pedro tinha, aquele homem pediu uma esmola, queria dinheiro. E Pedro disse: eu vou te dar o que eu tenho. Pelo nome de Jesus, levanta e anda. O que Pedro tinha? Fé. E aquele homem, no mesmo instante, que nunca caminhou com mais de 40 anos, ele diz a Bíblia que ele saiu pulando. A energia, a força entrou nele, ele saiu pulando e ele ficou bom. Ele se agarrava a Pedro, não queria mais soltar Pedro de tanta alegria. O mesmo Pedro
que teve a fé de dizer, Senhor, eu nunca vou te abandonar. O mesmo Pedro que foi covarde e disse, não conheço, não sei quem é. Agora é o homem que com fé em Jesus está dizendo aquilo que eu tenho te dou. O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que a gente sozinho, a gente não consegue as coisas. A gente precisa da ajuda de Deus. Se a gente estiver sozinho na frente de um perigo, a gente também fica com medo. A perna também treme. A gente também faz aquilo que não gostaria de fazer porque o medo assume da gente. Vocês já estiveram alguma vez sozinho à noite, num lugar sem luz, e de repente, né, dá um vento assim, tá para chuva, a árvore se mexe, não parece que é uma pessoa, a gente não se apavora, já acha que é um bandido que está ali, já não quer sair correndo. Isso, o medo faz isso. E a Bíblia diz que onde há amor, não há medo. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então, quando Deus mora no nosso coração, nos enche de fé e de amor, a gente não precisa ter medo, porque Deus é Deus e Ele tem todo o poder. Então, que a gente saiba que sozinho, a gente é igual aquele Pedro covarde. Na hora do medo, se apavora. Mas a gente com Jesus, com fé em Jesus, a gente pode coisas que a gente nem imagina. Então, que você sempre confie que Jesus é o Cristo, é o Senhor, é o Salvador de vocês. E que Ele ajude vocês a superar qualquer medo. E enche vocês sempre de fé e de amor. Amém. Vamos orar? Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, obrigado por mais um dia de vida. E enche-nos de fé. Essa fé que transforma o mundo, essa fé que aponta para Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador amado. Amém. Vem, Senhor Jesus, seja o nosso convidado, e tudo que nos dás seja abençoado. Amém.